Abra comigo sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 7, perdão. Lucas, capítulo de número 7. Hoje nós vamos estudar a lição de número 5. Olha só, e ela tem por tema Lucas 7:8, Jesus ressuscita uma jovem e uma adolescente. Nós estamos numa jornada muito bonita estudando a Bíblia toda, gente. Atenção para isso. A Bíblia toda, de capa a capa, livro por livro, capítulo por capítulo e versículo por versículo. Enquanto você se prepara para ler Lucas capítulo 7 conosco, uma das propostas nossas é no início do ano a gente já saber tudo que nós vamos estudar. Quem aqui lembra o que nós já estudamos esse ano? Vai aparecer aqui na sua tela tudo que nós já estudamos nesse ano, só para a gente recapitular. Juízes, Ruth, 1 Coríntios, 1 Samuel, 2 Samuel, o livro de Lucas, que nós estamos fechando o ano agora estudando. Agora deixa eu apresentar para vocês de primeira mão o que vai ser estudado no próximo ano, porque aqui a gente já apresenta antes tudo que nós vamos estudar no ano de 2024. E eu vou pedir à nossa equipe da mídia que coloque lá para a gente todo o conteúdo do ano de 2024, para você já ir preparando seu coração, preparando a atmosfera. Temos aí na mídia para colocar? Tá bom. Então, vamos lá para Lucas, capítulo de número 7, versículo 1 até o 17. Coloca aqui na mídia para mim, então, nosso esboço. Perfeito. Vamos ler juntos, então. Eu vou ler o primeiro versículo, você vai ler o segundo. Nós vamos bem forte até o versículo de número 17, diz assim a palavra de Deus. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. Estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhes alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhes que viesse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, ele é digno de que lhe faça isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ter contigo. Porém, manda uma palavra, e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faz isto, e ele o faz. Ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Quando se aproximasse da porta da cidade, eis que saía ao enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus restituiu a sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Dê um brado de glória a Deus bem forte se você recebe esse texto. Tome seu assento, corpo sentado e a alma de pé, glorificando a Deus. Aleluia. Oi? Aleluia. Parabéns a todos vocês que não deixam de vir à casa de Deus, mesmo em momentos de difícil acesso e algumas coisas que podem ser melhoradas. Não é para todos nós, para que tenhamos os direitos iguais,
Glória a Deus. Nada nos impede de seguir Jesus, de fazer a sua obra. Já lemos, estamos prontos para um estudo maravilhoso, extraordinário. Deus abençoe a todos que aqui estão e os que estão chegando ainda. Raramente eu faço isso, mas eu pedi um vídeo, queria que vocês acompanhassem. Não chores. Jovem, a ti te digo, levanta-te. Mamãe? Um grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ainda bem que Deus preparou no dia de hoje uma passagem estrondosa, abençoada, maravilhosa, para que a gente saiba que só o Senhor é Deus. E só Ele tem poder sobre a vida, poder sobre a morte. Ele merece toda a honra, toda a glória, toda a adoração. E só a Ele nós devemos prestar cultos ao Senhor, o Deus eterno e maravilhoso. Bom, meus irmãos, vocês estão tendo uma oportunidade maravilhosa. Eu também estive ausente um tempo, mas acompanhando tudo. Eu não perco nenhum culto da família com escola dominical. Onde eu estiver viajando, eu tento participar, porque para mim é meu momento de alimento, de edificação, de me aprofundar na Bíblia Sagrada, momento especialíssimo. E estudar o livro de Lucas é realmente maravilhoso. Tudo quanto nós já temos estudado e ainda que vamos estudar. Como vocês percebem, bem, nós pontuamos, nesses 2 capítulos, nós pontuamos ressurreição. A pergunta que as pessoas fazem, há tantas coisas interessantes a mais desse capítulo, por que então nós pontuamos ressurreição? Bom, primeiro é que os demais assuntos são tratados em outros momentos e em outros evangelhos da Bíblia. E como nós estamos numa caminhada boa, o dever dos professores, dos escritores, é exatamente procurar não deixar fora do nosso estudo o que está registrado na Bíblia, mas também não ficar repetindo, porque nós estudamos todo ano um evangelho. E aí a gente começou com Mateus, a gente foi para Marcos, estamos em Lucas, vamos para João. Nós nos aplicamos a ver o que há exclusivo, específico
no livro de Lucas, e nós procuramos dar uma atenção especial para estes assuntos, não é? Sabendo que vocês estão estudando, os que começaram antes já estão estudando, os que começaram depois vão ter oportunidade, porque esse ciclo a cada 10 anos é repetido, de estudar e ver nos outros evangelhos aquilo que há de exclusivo, de material próprio desse livro. Claro que existe episódios dos evangelhos que nós fazemos questão de repetir, como seja a morte do Senhor Jesus, a ressurreição do Senhor Jesus, porque são episódios muito ricos que todos os evangelhos abordam, mas cada um vai com muita profundidade e abrangência, trazendo coisas novas. A mais de que isso é o fundamento da nossa fé, a cruz de Cristo, a ressurreição de Cristo, o nosso Senhor. Então, hoje nós selecionamos, no meio de tantas coisas interessantes do capítulo 8, ressurreição, que é um chamado de milagre supremo, ou milagre dos milagres. É aquele que passa por cima de doenças, passa por cima de qualquer coisa, e diz que o Senhor Jesus é soberano sobre não só a natureza, a criação, como é o caso de acalmar o mar, como é o caso de multiplicar pães, como é o caso também de curar enfermos, quanto ele é capaz de trazer de volta a vida às pessoas. Por isso é chamado de milagre dos milagres. Aliás, quando Paulo quis dizer que Deus quis provar à humanidade que Jesus era o seu Filho e o Cristo, ele provou ressuscitando ele dos mortos. Isso é um diferencial muito grande, porque você pode pegar todo mundo que você quiser, que fundamentam as diversas crenças, fé e religião. Todos foram sepultados e no sepulcro ficaram. Todos foram sepultados e lá eles são venerados. Todos foram sepultados e são carregados e são cultuados em imagens. No túmulo de Jesus não existe isso, por isso nós não temos nada dele aqui, porque ele não está aqui, ele ressuscitou. E esse é o corte de diferença de que nós servimos um Deus, um Senhor vivo, permanente e eterno. Quando ele quis se revelar às igrejas, em Apocalipse, ele disse: olha, eu sou o primeiro e o último, o alfa e o ômega. Eu morri, mas eis que estou vivo e vivo para sempre. Louvado seja Deus. Ainda tem mais: e comigo estão as chaves da morte e do inferno. Ou seja, nenhum de nós quer depositar a nossa fé em algo morto, em algo que está desfeito e consumido pela terra, em algo que, em vez de nos carregar, somos nós que carregamos, em algo que, ao invés de nos fazer e nos ajudar, somos nós que ajudamos. Nenhum de nós, não acredito que exista ninguém que pense assim, faltando apenas brilhar a luz do Evangelho e da verdade no coração das pessoas, para que percebam que não há necessidade nenhuma de ir a pessoas, objetos ou coisas, porque o Deus da vida, o Senhor que nos fez, nele nós vivemos e nos movemos e existimos, está à nossa disposição para nos ouvir, pertinho de nós, e ele tem sentimentos a nosso respeito. A Bíblia diz: sentimentos dele são de paz, de bênção. Ainda quando nós nos afastamos dele, ele quer cuidar de nós. Que coisa estupenda. Também, ao estudarmos esses dois episódios, eu fico muito feliz, porque são dois episódios, como nossa lição chama a atenção, e é muito bom que vocês não se esqueçam de ler e ter em casa para os seus filhos, para a posteridade futura, os manuais de estudo. Muito bom. Como nos chama a atenção, poderia ser outro título dado, mas o título dado foi: Jesus ressuscita um jovem e um adolescente. Por quê? Porque normalmente instituições, religiões e tudo cuidam muito do adulto e da pessoa, da família já adulta ou até do idoso, e desprezam um pouco a criança, o adolescente e o jovem, por achar que eles não têm tanta firmeza na fé, são muito mutáveis. E Jesus, nessa situação,
fez questão de tratar com uma criança e com um adolescente. Por que eu digo isso também? Porque ao subir aí, vi aí tanta adolescente, tanta criança aí, na escada, aí nos corredores, os nossos filhos, e eu abracei eles, e com muita felicidade eu vejo nesta igreja um cuidado especial com as crianças e com os adolescentes e com os jovens da nossa igreja. Uma certeza absoluta que eles são pessoas que são cheias de fé, e nós os encheremos de fé, e nós faremos aquilo que nós já dissemos há muito tempo: meus filhos e meus netos terão a mesma fé que eu tenho, e servirão a Deus com alegria na Assembleia de Deus. A gente modifica, a gente pinta, a gente cria sala, a gente faz tudo o que for preciso para salvar uma alma de um incrédulo, e para cuidar dos nossos filhos, nós fazemos também. Passamos por cima de tradições, às vezes, de algumas pessoas que já são salvas, idosas, dizem: eu tenho saudade da igreja de antigamente, não pode ter uma cor, não pode ter uma luz. Calme lá, você já teve o que você precisou para ser salvo. Deixa as futuras gerações, as meninas, os meninos, os jovens nossos serem salvos. Deixe Jesus ressuscitar a fé das nossas crianças e a fé dos nossos jovens. Senão, nós vamos morrer. Ontem nós tivemos um belo congresso dos idosos, e eu não tenho como negar e nem pretendo negar, porque a Bíblia nos abençoa muito. Provérbios 20, 29 diz assim: a glória do jovem é a força, a beleza dos idosos são seus cabelos brancos. Não estou falando mal de quem pinta, não tem problema nenhum, pode fazer a sua pintura toda, não tem problema, cada um faça a sua adequação. Mas que coisa maravilhosa! Vocês precisavam estar lá hoje à noite, estejam aqui, porque vai ter aqui no templo, em todo o templo. Meu irmão, o nome dele é Simão Tomé, olha o nome dele. Você diria: que nome esquisito. Nosso irmão, com 115 anos, andando, mente totalmente lúcida. Eu perguntei para ele quantos anos de fé, ele disse: mais de 100 anos, aos 6 anos de idade, 100 anos. E disse assim: pastor, no próximo congresso eu vou ser o primeiro que vai chegar aqui, o mais cedo que vai chegar aqui. Eu me atrasei um pouquinho andando e tudo mais. Minha irmã Meridiana, com 107 anos, que história linda. Eu peguei o meu celular e comecei a fazer conta, o número de pessoas ali, conta das idades dele, e o meu celular quase deu bug, passou de 1 milhão de anos de fé, de vida, de testemunho de pessoas dessa querida igreja que você está sentado aqui nos seus bancos. Não somos novidade, não somos onda, não somos igreja que diz assim: é só dos jovens, é só disso. Não, nós somos igreja de todos, igreja da família, que vai desde a criança que está sendo gerada até os últimos anos. O pastor Firmino Gouveia estava lá conosco, 98 anos, cheio de alegria, cheio de graça. Olha só a pinta dele aí, nosso irmão querido, 115 anos. Eu anunciei, e eu já sabia que era verdade, mas ele fez questão, enfiou a mão aqui debaixo da camiseta do congresso, e alcançou o bolso da camisa de baixo, pegou e entregou a identidade aqui. Disse: está aqui, ó, essa é a minha identidade, está aqui, 1908. Louvado seja Deus, igreja de todos. Mas como é bom, como o Senhor Jesus entra no meio da multidão, e às vezes a gente imagina que ele vai olhar o papai e a mamãe e não deixa de olhar. E ele vai e procura uma criança, e ele vai e valoriza um jovem, e ele vai e passa um recado para nossas lideranças da igreja no Brasil e na Assembleia de Deus, e aqui em Belém do Pará também, e passa um recado para todos os pais, dizendo assim: minha gente, não esqueça desse jovem, porque ele é que vai dar sustentação a essa viúva, ele é que vai cuidar dela,
Ele é que dá equilíbrio. Se faltar ele no ambiente, a coisa fica solidão, monótona, ruim, feia. Não deixe de cuidar desses adolescentes, porque olha só, está na Bíblia. Vejam só o que foi que os pais fizeram para salvar um adolescente. E veja só que atenção Jesus deu para chegar a um adolescente. Você diz assim, só para devolver a vida? Claro, a vida física é muito importante, mas para devolver também a vida espiritual, para manter a esperança de que Deus não é Deus de mortos, é de vivo, e Deus não é Deus só dos velhos, dos maduros. Deus é Deus das crianças, Deus é Deus dos adolescentes, Deus é Deus do jovem. E para quem fica preocupado com o futuro da nossa história, o Senhor Deus mandou dizer há muito tempo atrás, 3.000 anos atrás, na boca de Joel, e depois Pedro reverberou e disse assim: nos últimos dias, diz o Senhor dos Exércitos, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Poderia parar aí, mas ele, sabendo da nossa cabeça, sabendo às vezes da nossa forma de envelhecer a fé, disse: e atenção, vossas crianças profetizarão, filhos e filhas profetizarão, e atenção, os vossos jovens terão visão, e atenção, os velhos não estão fora, sonharão sonhos. E estabeleceu o ciclo da igreja para essa época nossa e para o futuro. Tem muita gente dizendo que não sabe como vai ser a igreja do futuro. Fique despreocupado, o dono da igreja não sou eu, não é ninguém. O dono disse: vou derramar do meu espírito sobre todos. Diga comigo, sobre todos, isso. E se alguém disser assim, mas tem que ser só sobre o adulto e sobre o idoso, porque são os responsáveis, o Espírito de Deus diz: negativo. Negativo. Minha igreja não é museu, e minha igreja não existe para morrer e nem diminuir à medida que nós idosos vamos sendo promovidos para o céu. A continuidade da minha igreja está garantida. E eu vou inverter um pouco a lógica que vocês pensam. Vocês dizem, profecia só pode ser boa quando vem de gente madura. O Espírito de Deus disse, pois o poder vai ser tanto que as crianças vão profetizar. E você diz, mas Senhor, criança não tem responsabilidade. Ele diz, você que pensa, adulto manipula a profecia, mas criança diz na tua cara. Por exemplo, meus netos, o Samuelzinho chega e o João diz, ei vovô, teu cabelo tá branco e tu tá muito barrigudo. Quem é que diz isso para alguém? Se for pensar, se não for adulto, se não elaborar, se não quiser manipular a fé, ele chega no sítio. Ontem eu gastei 2 horas vindo buscar eles aqui para ficar lá onde eu estou morando, no sítio da igreja. E quando chega na minha casa, ele vem, a Sara diz, está ficando careca, o Samuel diz, está com cabelo branco velho, e o João diz, barrigudo. E é elogio. E eu nem conserto isso. Se prepare que as crianças vão dizer, sem pensar, aquilo que Deus vai mandar elas dizer. Para você, para a igreja, não existe palavra mais legítima do que a palavra de uma criança, muito mais inspirada pelo Espírito de Deus. Que venham as crianças que profetizem, que Deus esteja ressuscitando a fé de uma geração nova, para que essa igreja seja cheia de barulho, cheia de grito, cheia de correria, cheia de criança plantando bananeira. Não tem problema não, aqui é o lugar da criança e do adolescente. E criança crente não vira velho. Criança crente tem que continuar fazendo peratice, mas cheia do Espírito de Deus, só isso basta. Se quiser ficar parecido com o velho, não serve. A igreja não serve para envelhecer. A igreja serve para dizer que Jesus está em todas as gerações. Vocês veem então que eu estou muito entusiasmado. Nossos adolescentes, pessoal do Connection, nossas crianças, que coisa extraordinária. E Jesus está olhando para você. Incomodou também a ele a morte de uma criança. Vocês podem imaginar como o coração de Jesus deve estar se sentindo, vendo as cenas que o mundo está proporcionando para ele, no berço de onde ele nasceu.
que nem eu tenho coragem às vezes de ver as cenas, às vezes até aumentadas pelo próprio ser humano. Que dureza, que tristeza, que dor. E a gente procura explicação que quase nunca vai achar, mas algumas a gente ainda acha. Por exemplo, na Bíblia, quando foram crucificar Jesus, Pilatos perguntou se crucificava ou não crucificava, e queria livrá-lo aparentemente. E as pessoas que estavam ali na tumba disseram: não, crucifica, o sangue dele pode cair sobre nós. Assumimos toda a consequência de não crer e de ser cruel. Vocês imaginam Jesus entrando naquela cena e dizendo, e chorando, e dizendo assim: ah, se vocês soubessem quanto amor eu tenho por vocês, assim como uma galinha que protege debaixo das suas asas seus pintinhos, eu os protegeria. Mas vocês desprezaram esse dia da chamada e da dispensação, por isso a vossa terra ficará deserta. E quanto isso tem a ver com o vazio do coração dos homens e a ausência da presença do Senhor Jesus. Como é que seres humanos, nessa era da tecnologia, do celular, não são capazes de resolver problemas sem matar cruelmente o seu próximo. O maior atestado da decadência impossível do homem. E nós vamos continuar. Jesus disse, ó, vai ter guerra e rumores de guerra. Ele não estava anunciando uma guerra a mais, uma guerra a menos. Ele estava dizendo, vocês vão ver o fim da picada da brutalidade, da selvageria dos seres humanos, que sabem, e sabem muito bem, que é possível, que a humanidade pode entrar numa situação dessa. E é pelo que nós oramos, para que a paz estabeleça, e o sofrimento e a crueldade deixe de ser desfilado em nosso meio, independente de qual iniciativa, independente de onde venham. Porque Deus ama o ser humano, a pessoa. E Deus não está nisto. Quando muito, as pessoas disseram, nós não queremos os princípios de Deus, porque nós queremos é matar mesmo, vencer. E a Bíblia diz que Deus retira a sua mão. E o ser humano, sem o amor de Deus e sem o controle da mão de Deus, descobre que é um animal, com uma diferença só, que tem racionalidade, mas anula, e outra, que tem espírito e que dará conta a Deus daquilo que fez, mas vira pior do que os animais. Glórias a Deus pelas nossas esperanças, e glórias a Deus. Vamos passar, já visto o princípio geral de tudo, mas nosso compromisso de ler, pode por favor, vamos lá então. O filho da viúva de Naim, o que foi que Jesus viu? Quem pode ler para mim, por favor? Verso 12. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade. Pode prosseguir, para completar o pensamento. É microfone. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse, não chores. Lugar na Bíblia, só. Preciosidade, né? Pepita. Segundo, as mulheres, o mencionamento do Senhor Jesus, do papel das mulheres e do envolvimento delas durante o ministério de Cristo Jesus. Entre eles, elas eram as que mais contribuíam, inclusive economicamente, para manter o ministério do Senhor Jesus. E também o episódio da mulher pecadora, que rompeu com todo o protocolo, chorou
regou os pés de Jesus com lágrimas, enxugou com cabelos e derramou sobre ele os pés de Jesus, o unguento, o nardo. Esses 3 episódios só aparecem aqui em Lucas. E a ressurreição da viúva de Naim. O que foi que Jesus viu? O que comove Jesus? Porque Jesus foi? Naim não era um vilarejo, e nem lugar de passagem era. Jesus estava muito ocupado. Ele tinha dito que ele não tinha nem como reclinar a cabeça, que o pai trabalhava até agora e ele trabalhava também. Poderia ficar nos centros mais importantes. Ele foi para um vilarejo de passagem, distante um pouco ali de Nazaré e de Cafarnaum, 40 quilômetros, 10 de uma, 10 de outra. Por que ele foi e a hora que foi? Já começamos a perceber que não estamos tratando de alguém comum, de alguém que alguém precisa dar notícia. Ninguém, no caso da filha de Jairo, Jairo foi pedir socorro. Neste caso, ninguém anunciou, até porque a cidade era pequena, era filho de uma viúva, muito simples, ninguém deu notícia. Jesus foi porque decidiu ir. Porque no meio daquela aflição talvez nem tivesse tido tempo de mandá-lo anunciar. Mas nós estamos diante de uma situação triste. Vocês viram o nosso videozinho aí. Eu passei ele porque eu estudando, vendo, eu chorei. Porque eu me imaginei tendo um filho, esse filho sendo um jovem. Pela palavra bíblica usada, esse jovem era o jovem entre 17 a 21 anos no máximo. Atenção, a morte de um jovem já comove, é prematura, é antes. Quando a idade está avançada, a gente diz, mas já viveu, ainda não se conforma, mas um jovem é interrupção de sonhos, é interrupção de vida, é interrupção de tudo. Mas tem um agravante a mais. Esse jovem que morre, ele é filho único. E Lucas tem essa característica. Lucas, já foi dito aqui, eu não quero repetir nada, é o evangelho que mais fala sobre mulheres, é o evangelho que mais fala sobre o Espírito Santo, incrivelmente pode saber disso, é o evangelho que mais fala sobre oração, mais concentrações de ensinos sobre oração, e Lucas finda sendo o evangelho que se preocupa muito e mais ainda, provavelmente porque Lucas era médico, tinha noção do que seja a dor de doentes e o que seria dar um atestado de óbito e o que ocorreria depois disso. Ele narra com mais detalhes. Nesse caso, ele foi o único, captou esse acontecimento de Jesus e trouxe para a gente dizendo, era jovem, te comove? Segundo, filho único de 21 anos, ou seja, já passou a possibilidade talvez da família ter outros filhos. E para selar a situação culminante disso tudo, era filho único, jovem de uma viúva. Que cena diante de Jesus. A cena diante de Jesus era a mãe chorando na frente, com as pessoas com ela. Era logo atrás ou na frente, a ordem pouco importa, uma maca, porque assim, naquele tempo, ainda hoje, nós estamos sendo obrigados a voltar àquele tempo, de ver que sepultamento não era feito como nós conhecemos aqui, com o caixão fechado, com a urna. Todos nós que vivemos aí, fomos criados no interior. Quantas vezes nós vemos pessoas passarem pelas ruelas das nossas casas, apenas com um pau grande, uma madeira colocada no ombro de um homem e o outro lá atrás, e uma rede pendurada e dentro o defunto para ser sepultado. Isso nós sabemos muito bem, parece muito cruel, mas é assim. Uma maca e multidões
naquela pequena vila, quase que toda a cidade, chorando aquele filho. Esse tipo de cena não precisa nem a gente dizer muito. Ela capta imediatamente a atenção de Jesus. Diga comigo, um jovem morreu. Era filho único de uma viúva. Você pode imaginar o que isso representava? Além da interrupção da vida daquele jovem, os talentos e todos com que ele poderia contribuir para a família, para a sociedade, para a igreja, foi interrompido. Você pode imaginar que aquele jovem, como nós chamamos aqui, é arrimo de família, ou seja, é a força de trabalho. Naquele tempo não existiu previdência nenhuma para cuidar da viúva e nem para aposentadoria ficar com ela. Era o trabalho que daria resultado e garantia de subsistência. Aquele jovem já estava, quem mantinha a sua casa, arrimo de família, quer dizer, sustentava a sua mamãe. Aquele jovem representava a continuidade da família. Lembre-se, era filho único de uma viúva. Significava dizer que, morrido aquele jovem, o nome daquela família, o futuro daquela família estava totalmente encerrado, porque parece-nos ver que a mãe já estava definitiva de não querer constituir nova família, ou não poderia gerar novos filhos, e encerraria uma genealogia e uma estirpe de uma família toda. Tudo isso colocado naquele momento. Louvado seja Deus que Jesus viu isso. Vamos ver o que foi que Jesus sentiu? Pode ler, por favor. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Ver é uma coisa, compadecer-se é outra coisa. É aquilo que nós estamos aqui no mundo de hoje. Nós estamos num risco, um perigo muito grande da gente banalizar o sofrimento humano, a morte humana, o esquartejamento humano, a dor humana. Jesus tinha uma característica: ele tinha misericórdia, ele tinha compaixão. Eu acho interessante, porque a gente pergunta muitas vezes, toda vez que Jesus fazia milagre, dizia: não contem muito, não façam arruaça, não reúnam multidões muito grandes. No capítulo 9 do livro de Mateus, diz a Bíblia que o Senhor viu uma grande multidão. Hoje nós vimos multidões grandes aqui em Belém, uma semana, 15 dias. E o Senhor Jesus viu aquela multidão e teve compaixão deles. Compaixão deles. E a Bíblia diz que ele teve compaixão deles porque eram como ovelhas sem pastor, aflitos, angustiados, cansados, procurando alguma coisa, mas sem direção correta de um pastor. Para qualquer pregador, para qualquer político, para qualquer homem que fosse vaidoso, multidão significaria: olha a oportunidade que eu estou tendo de visibilidade, olha a oportunidade que eu estou tendo de falar. Para alguns, e até mesmo pregadores, nós diria: eu junto muita gente. Vocês sabem que nós aqui não somos muito habituados, né? As pessoas às vezes nos criticam. A gente celebra a nossa festa, a gente não convida cantor, não convida pregador. E quando convida e eles vêm, a gente não anuncia quem vai pregar nem quem vai cantar, porque nós cansamos de homens e mulheres dizerem: a igreja precisa do meu cântico e da minha pregação, porque eu é que reúno pessoas. Nós dissemos: o dia que a igreja só se reunir porque vai ouvir e vai ver um pregador, um cantor, é a falência da igreja. Nós temos um culto que, se você não foi ainda, você deve ir. É o nosso culto da festa da oração, da marcha da oração e do fogo da oração. Todo mês nós fazemos isso. Na primeira terça-feira, no centenário, o que é que vai ter lá? Não vai ter nada além da festa da oração, da marcha da oração, do culto da oração e de testemunho sobre a oração. E diz: mas eu não vou, isso é chato. Se é chato, você está morto, precisa ser ressuscitado. Esse é nosso termômetro. O dia que for pouca gente ou não for ninguém para o nosso culto de oração, nesse dia eu deixo de ser pastor, porque falhei. E eu procuraria que Deus fizesse uma revolução,
porque se oração atrai menos, é menos importante, não deve ser festejada, não atrai ninguém. E cantor, pregador, famoso, show atrai. Você está frito, você está morto, vivo como você está. A gente não. Jesus disse assim: eles são como ovelhas sem pastor. Chamou os discípulos disseram: Jesus vai fazer uma pregação, vai parar todo mundo aí e ele vai mostrar quem ele é. Jesus disse: venham cá, está vendo aí? O desafio é grande, a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Vamos resolver esse problema? Vamos orar. Deram a mão, provavelmente ou não, e disseram: vamos orar. Os discípulos disseram: Senhor, orar para quê e por quê? Ele disse: vamos orar ao Senhor da seara, que mande ceifeiros e trabalhadores para a sua seara. Olha a solução. Não foi nem orar para salvação, não foi nem olhar para a conversão toda. Jesus olhava muito para dentro. Ele estava fazendo tudo. Ele deu a sua vida. Ele queria saber se os que seguiam a ele estavam fazendo tudo. Ele disse assim: vamos orar para que o Senhor da seara. Mas eram 12 ali que estavam prontos, não estavam prontos. É tanto que Jesus disse: vamos orar. Nós aqui, por exemplo, somos 1000 ou mais pessoas. Só aqui, lá embaixo tem mais pessoas. O problema todo é: vamos dar a mão? Vamos orar? Qual vai ser o assunto da oração? Rogar ao Senhor da seara que me faça ocupado com esta seara, que me faça um trabalhador dessa seara, onde eu estou, onde Deus colocou, que não seja o pastor só que pregue, que não seja a televisão, que eu cumpra o meu papel, porque a hora que a igreja do Senhor, cada um cumprir o papel que tem e o dom que tem, e todos têm, e todos são ungidos, você é mais ungido do que eu, lá onde Deus lhe colocou. Também você é menos do que eu, onde Deus me colocou para eu ser. Você tem a porção de Deus no hospital, no quartel, na rua. O Senhor disse: vamos orar para que o Senhor da seara desperte, avive, levante trabalhadores para a sua seara. E é isso que o Senhor Jesus diz para a gente. Ele tem compaixão e ele tem objetivo. Jesus sentiu, Jesus enxerga nossas dores, Jesus se compadece de nós. O que foi que Jesus fez? Vamos ler? Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Veja o que foi que Jesus fez, que atitude, né, especial de Jesus. O vídeo ilustrou um pouquinho, mas a Bíblia deixa a gente imaginar. Ele chegou, viu aquela cena, não se perdeu no constrangimento dela, não se perdeu também no meio das etapas. Ele foi direto à pessoa que mais estava sofrendo. Não era nem o jovem. Depois da morte não se tem esse sofrimento. Jesus olhou, ninguém disse que aquela era a mãe, ele não perguntou, mas ele sabia, primeiro por ser Deus, segundo por ter um coração de compaixão, complacente. A gente sabe quem chora porque chora, a gente sabe quem chora protocolarmente, e a gente sabe quem chora porque está doendo. Essa sensibilidade a gente tem, Deus desenvolve. Jesus foi direto com aquela mulher e disse para aquela mulher: vou enxugar tuas lágrimas, não chore. Ninguém tinha dito isso. Você sabe, eu participo de muitos sepultamentos, muitos. Um dia vocês vão participar do meu, se Jesus não voltar antes. Eu acho tão cruel uma pessoa chegar para outra que está chorando e dizer: não chore. Eu só posso dizer: chore o máximo que você puder, porque quem ama, chora. Eu acho muito cruel a pessoa chegar num sepultamento, a pessoa está toda dolorida ali, e diz assim: meus pêsames. Para que pêsames? Para alguém que já está com dor. Procure alguma palavra mais interessante
Procure alguma palavra mais animadora para aquela pessoa. Olha, minha solidariedade, minha oração, meu amor por você. Me anime aquela pessoa, ela já está no fundo do poço. Não empurra mais para baixo aquela pessoa. Jesus chegou e disse: não chore, ninguém tem essa autoridade ou resolve um problema como esse. E Jesus se dirigiu e foi àquela maca, aquele esquife, como a Bíblia diz, uma palavra mais sofisticada, não é? Aquele túmulo da moda como era antigamente. Aquela maca, parou, tocou e disse: jovem, levanta-te. Existem muitas coisas interessantes aqui. Primeiro, Jesus não podia tocar em mortos. Jesus era de descendência sacerdotal. E sacerdote, se tocasse no morto, ficava imundo durante muito tempo depois. Jesus já tinha quebrado um pouco desse protocolo por causa dos leprosos. Que leproso tinha que ficar bem distante, dizendo: sou leproso, para não contaminar a pessoa que era boa, não podia nem chegar perto. Jesus foi logo tocando nos leprosos. Jesus foi na mão, ou seja, ele não se contamina, essas coisas não atingem ele. E Jesus foi e disse para aquele jovem: eu disse para tua mãe para não chorar, e eu disse porque eu vou completar agora a obra. Levanta-te, jovem, desta cama e deste leito, volta. O que Jesus estava dizendo? Jesus estanca lágrimas, irmãos, que nós não podemos. Nós devemos chorar, nós sabemos chorar. Jesus sabe enxugar lágrimas, estancar lágrimas. O que nós não podemos fazer, mas Jesus pode? Jesus triunfa até sobre a morte, até sobre a doença. Nós estamos cheios desse capítulo cheio. Jesus expulsa demônios, Jesus faz o mar acalmar, Jesus perdoa pecadores, Jesus faz tudo o que é preciso. E ele vence, e já venceu até a morte. Por fim, Jesus nos devolve esperança que a gente acha que já se foi. Eu digo que quando a gente está pronto para perder, é que nós estamos prontos para ganhar. Quando a gente começa a dizer que nós abrimos mão de alguma coisa, se esta coisa é legítima, o Senhor Deus diz: agora que você colocou no devido lugar suas prioridades, eu vou confiar a você, porque você vai poder usufruir bem disso que você está buscando agora, porque você arrumou sua vida. Como a Bíblia diz, em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. E veio a morte. E mais à frente, nós vemos Jesus sendo proclamado como Senhor, verdadeira a sua divindade, a mãe e a multidão toda dizendo: na verdade tem gente diferente, na verdade tem Deus, na verdade tem Senhor de tudo isso que aí está. Não sei o que está aí na sua vida, nem quanto choro você tem, nem quanto tempo você está morto, mas Jesus está dizendo para mim, está dizendo para você: ó, tem solução. Aproveita para chorar bastante, porque vai chegar uma hora que eu vou dizer: não chore mais. E a hora que eu disser não chore mais, espere o complemento disso. O milagre vai vir, ainda que seja a ressurreição de uma pessoa. E Jesus não diz isso, eu vou acrescentar, mas Jesus diria: e por favor, quando você receber isso, pelo menos diga que só o Senhor é Deus. Pelo menos dê um glória a Deus, dê um aleluia, cante um hino, venha para a igreja, seja alegre. Não fique aí banalizando coisas que eu tenho feito por vocês. Quantas ressurreições eu tenho feito por vocês? Nós, Igreja Assembleia de Deus, se Deus quiser, eu sinto falta de algumas coisas, mas eu sou culpado também porque elas faltam. Por exemplo, eu não posso falar nada de mal da igreja de Belém do Pará, porque se eu falar de mal da igreja de Belém, eu estou falando da minha responsabilidade. Eu sirvo como pastor há 26 anos nessa igreja. Mas de vez em quando eu digo para os pastores: pastores, de vez em quando eu estou com saudade de glória a Deus e aleluia mais forte, está tudo muito fraco. Eu estou com inveja que tem gente de outra igreja dando glória a Deus e aleluia melhor do que nós. Às vezes eu estou com inveja
Porque antigamente as pessoas até passavam lá por fora. Tem um ditado que diz que nas orações, barulho era lá fora, a pessoa via aquele barulho todo e vinha, eram as irmãs orando, e tinha 5 mulheres e o barulho era o barulho mais alto do mundo que atraía a pessoa lá fora. Hoje, milhares de nós aqui dentro, o pastor diz assim: vamos fazer um clamor pela guerra, vamos fazer um clamor. Eu não vou usar o microfone, vocês vão poder orar. E parece que está no enterro. Ninguém levanta a voz. Precisa o pastor voltar e dizer: gente, é clamor! Gente, é clamor! Quando a gente diz clamor, não é cochicho, não é oração de fechar. Tem oração dentro de casa, tem oração silenciosa, mas quando a gente diz vamos clamar, é para a gente largar a voz, limpar a garganta e orar a Deus muito alto. Você diz: mas Deus não é moco. Ele não é moco, mas você é surdo e o diabo também. Então grite para você saber que você está vivo. Quem está vivo faz barulho. E houve barulho nessa multidão. Fique em pé comigo. De passagem, coloca aqui por favor. De passagem, as mulheres, só nesse capítulo, 2 capítulos, olha, mulher do vaso de alabastro, mulheres que assistiam Jesus, entre outras coisas, elas supriam necessidades porque tinham condições. Mulher que toca nas vestes de Jesus. Parabéns, mulheres. Eu falei sobre os adolescentes, falei sobre jovens, falei sobre crianças. Não dá para deixar de falar sobre as mulheres. Literalmente, eu sempre tive essa dificuldade, porque eu sempre vejo que na igreja as mulheres são maior número, elas são mais dedicadas, e elas são as que às vezes na sociedade antigamente nunca trabalhavam e tinham dinheiro, mas o pouco do dinheiro que chegava à mão dela, que o marido às vezes não dava, ou se dava, eram as que mais sustentavam a casa de Deus. Parabéns, vamos dar um aplauso às mulheres da igreja. Que coisa bonita, que coisa linda. E o que é que essas mulheres exemplificaram para a gente? A Bíblia diz que de Maria Madalena Jesus tinha expulsado demônios e salvo. De Joana, que era a esposa do procurador de Herodes, para vocês saberem que em palácio tem gente salva também. E várias outras mulheres, elas não faziam outra coisa senão nos ensinar que quando a gente é alguém que merece ser chamado de ser humano, que merece ser chamado de cristão, no nosso coração reside um fogo chamado gratidão. E esse fogo chamado gratidão é: o que fazem por mim, eu retribuo. O que fazem por mim, eu retribuo. E daqui a pouco vem Deus fazendo por nós um monte de coisa. Dá o ar que respiramos, dá o talento, dá a profissão, dá o emprego, dá a inteligência, dá tudo. E a gente começa a dizer: se um ser humano fizer por mim, eu vou lutar para retribuir. Mas Deus é a obrigação dele. E começa a ingratidão, a insensibilidade, a morte do crente, que não é grato a Deus, não é grato para vir para o culto, não é grato para abrir a boca para dar glória a Deus. Isso não é obrigação e nem automatismo, isso é gratidão. Você vê na ressurreição e tudo. E diz assim: eu não dou ofertas, eu não ajudo, eu não entrego dízimo, eu não faço nada. Chame do nome que você quiser. Só quero dizer para você uma coisa: que nessa sua mesquinhez de deixar de ser grato, um dia o Senhor vai dizer: por que eu vou continuar dando vida, abençoando e socorrendo esse homem e essa mulher indiferente e ingrato a mim? E no dia que isso acontecer, você vai chorar. E talvez desperte, vai ser muito tarde. Quantas vezes eu trato com alguma pessoa e digo: pastor, depois da Covid, agora eu vou servir a Jesus de todo o meu coração. Mas só depois da Covid, só depois dos 70, só depois dos 80, ótimo, faça. Por que não ser grato a Deus? Por que não sorrir? Por que não trazer uma oferta com alegria? Por que não trazer um dízimo com alegria? Para aqueles que fazem cálculo sobre o dízimo, gostaria de dizer para você: o cálculo não é tão importante não. E eu vou lhe provar. Porque tem muita gente que traz para a casa de Deus mais do que 10, 15, 20%, porque não está restrito a imposto, não está restrito
há tributo, diz assim, 10 é o que está sugerido, o pastor prega, eu vou além disso, eu posso, Deus me deu, eu vou ficar com 90, eu vou ficar com 80 para mim, para minha família e tudo. Já imaginou se eu puder dar 50 e os 50 que sobrar ser suficiente para mim, para minha família, tudo? Quer dizer que Deus está me abençoando. É uma coisa de sequência. Um tempo desse eu ia escrever um livro, depois eu digo não, porque eu estou vivo ainda, as pessoas querem, não vou escrever. O livro que eu ia escrever era deixei de ser dizimista. Essa é a palavra, deixei de ser dizimista, porque eu achei que as bênçãos de Deus sobre mim são tão grandes que eu não poderia ficar com a mesquinhez de quando eu não trabalhava, meu pai é que me dava dinheiro, ou não tínhamos dinheiro. Depois eu comecei, depois Deus me abençoou, depois eu percebi, alguma pessoa chega comigo assim, pastor, porque não sei o quê, porque eu digo, meu irmão, porque eu não preciso. Tudo que Deus me dá, a mais do que eu não preciso, eu aproveito para devolver a Ele. Tudo que Deus me dá, mais do que eu preciso, eu digo para Ele, Deus, está contigo. E eu já descobri que essa dinâmica é uma dinâmica que eu nunca venço. Nunca venço. Minha esposa diz, quanto mais comida eu dou, mais comida me dão. Quanto mais roupa eu dou, mais roupa me dão. Quanto mais oferta eu dou, mais chega a condição na minha vida para dar oferta. Isso é maravilhoso, essas mulheres nos ensinam. E por fim, cante comigo. Para a casa de Jairo ia Jesus, uma grande multidão ia atrás dele. Uma pobre mulher cheia de fé contou a multidão e o tocou. Faz tu qual a mulher que foi e tocou na orla dos vestidos de Jesus. Virtude logo saiu e a curou. Se nele tocas tu, sarás também. Jesus curou essa mulher de passagem. Experimentou a fé de Jairo, o pai da criança, que estava muito mal, e no caminho disseram, ela morreu e foi-se a esperança. Jesus disse, não tenha medo, Jairo, tenha fé. Quando Jesus chegou, todo mundo correu chorando para derrubar a fé de Jairo e de Jesus. E Jesus disse, calmem, ela não está morta, ela está dormindo. Todo mundo caçou de Jesus. Jesus mandou sair os que não tinham fé e disse para aquela criança, para aquela menina, que nós costumamos dizer talita cumi, menina, eu te digo, levanta. Ou seja, ele usou as palavras que os pais chamavam ela para ir para a escola, a frase da escola. Eu nunca me esqueço de uma irmã, quando eu tinha uns 12, 13 anos, na nossa casa tinha muita gente, a gente dormia em beliche, era 3 biliches, porque a casa era pequena, muita gente. Tinha uma irmã paraense, aqui do Baixo Amazonas, que ajudava minha mãe, e ela falava como os paraenses falam. Eu nunca me esqueço, a minha mãe, quando ia me chamar, dizia assim, meu filho Samuel. Quando ela não podia, porque eram 6 filhos, ela mandava a irmã, que eu esqueço o nome agora, ela chegava lá e dizia, Samuel, está na hora, acorda, Samuel. Eu lembro até hoje. Jesus chegou, disse para aquela, minha filha, levanta. Mesmas palavras. Aquela criança ouviu no lugar onde a voz da mãe e do pai não penetrava, na morte. Meu pai está me chamando.
A ordem é séria, levanta, e ela abriu seus olhos, e a alegria voltou, e o pai disse, olha, façam o que o pai e a mãe mais gostam de fazer, dê um abraço e meta comida nessa criança, para ela ver que vocês estão cuidando dela, e eu estou cuidando também. E aí alguém diz assim, mas espera aí, pastor, o pai era Jairo. Negativo. O pai humano, por pouco tempo, era Jairo. Como eu tenho meu pai que já está no céu severo, mas o nosso pai verdadeiro, não é o que morre, não é o que despreza, não é o que perde a fé, não. Nosso pai verdadeiro é o Senhor que nos deu a vida, o Senhor que fala conosco, o Senhor que tem poder de mandar a morte e retirar, o Senhor que manteve sua vida até hoje. Você já poderia estar morto, eu já deveria estar morto, mas o Senhor me livrou. E eu estou aqui. Mais do que isso, o livro de Lucas colocou 2 ressurreições só hoje, hein? Na Bíblia, no Novo Testamento, tem só mais uma, a de Lázaro, Novo Testamento. Lucas colocou, por isso que nós falamos em ressurreição hoje. 2 ressurreições. Tem mais a de Lázaro e, claro, a do Senhor Jesus. Ele disse, ei, eu não ressuscito só os outros, não. Quando disseram, você está morto, os guardas disseram, esse daí já era. No 3º dia, ele ressuscitou. E disse, eu ressuscito até mim mesmo. E mais, ele disse, é só uma amostra para vocês, que a morte está sassaricando ainda, fazendo vocês ficarem tristes. Não há nada mais duro do que a morte. A Bíblia diz que a morte escraviza as pessoas. Diz que Jesus veio para livrar aqueles que, pelo medo da morte, estão escravos do pecado a vida toda. Vocês veem o que nós vimos por aí? Pode ter certeza. Medo da morte, livrai-nos da morte, livrai-nos da morte. Tudo isso, Jesus disse assim, olha, deixa eu dizer para vocês uma coisa, se preparem. Nem todos nós morreremos. Que coisa maravilhosa, né? Quem conhece de morte pode falar. Quem mais poderia dizer isso? Nós todos não morreremos, não. Mas seremos todos arrebatados. Que complexo. Deixa eu explicar para vocês. Nenhum de nós vivos teremos vantagem sobre os que morrem. Explica, é mais complicado ainda. Como isso, Jesus diz? Porque todos os que morrem em Cristo hão de ressuscitar primeiro, e vão ressuscitar em corpos gloriosos. Depois, os que estiverem vivos serão também transformados em corpos gloriosos, para serem como estes, e juntos subirão para sempre para estar comigo no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Eu acho que, se eu tiver consciente, o dia que a morte se pintar, eu vou ter um pouco de... desesperar, acho que nem tanto. Também não critico ninguém. E só sei uma coisa, que quando eu vou ao hospital, na UTI, eu visito 2 leitos. Um leito de um crente que está para morrer, diz, estou preparado para ir para o céu. O leito de uma pessoa que não tem Jesus, está xingando, chamando o nome, amaldiçoando a vida. Escolha para onde você, como você quer ir. E alguns perguntam assim, pastor, o senhor quer ser arrebatado, vivo ou quer morrer? Eu não sei. Eu acho muito legal o crente dizer, eu não vou morrer, eu vou ser arrebatado. Eu digo, ó, com você. Mas se você for arrebatado sem morrer, você vai perder um episódio muito interessante da vida, que é saber como é que a gente morre e como é que a gente ressuscita. Como eu tenho a garantia de que eu vou ser arrebatado, se eu pudesse pedir a Jesus, eu ia dizer, Jesus, me leva com a experiência completa. Já sei que vou ressuscitar, já sei que vou ser arrebatado, mas deixa eu conhecer essa experiência que faz careta para todo mundo, para que um dia eu possa dizer assim, onde está a morte tua vitória? Onde está a morte o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Morrendo fisicamente ou não,
nosso lugar é o céu, e Jesus tem poder para ressuscitar, e nós vamos ter corpos gloriosos. Louvado seja Deus! Diga glória a Deus! Diga aleluia! Diga só o Senhor é Deus! Louvado seja o teu nome, Jesus! Na nossa vida, na nossa família, nesta cidade de Belém, não há outro Deus senão o Senhor Deus. Louvado seja Ele.